Para você acompanhar bem de perto a luta dos petroleiros, vamos conversar sobre as questões dos terminais, das plataformas, do administrativo. Os diretores do sindicato vão comentar os temas. No panorama jurídico, a orientação certa para a categoria. Fique conosco a partir de agora no Giro Semanal do Sindicato. Olá, internautas, aqui é a jornalista Rosa Maria Corrêa com vocês. Um prazer estar aqui nessa primeira edição do Giro Semanal de 2021. Nesse programa repercutimos as notícias que foram publicadas no site do sindicato, sindipetro.org.br, entre os dias 4 e 8 de janeiro. Para comentar, estamos recebendo aqui no estúdio virtual da Rádio Petroleira os diretores Antoni De Valle. Tudo bem, Antoni? Como vai? Tudo bem, Rosa? Tudo bem, Roberto? Tudo bem, internautas, ouvintes? Tudo bem. E também estamos aqui com a presença do diretor Roberto Santos, coordenador, inclusive, desse programa. Como vai, Roberto? Tudo certo? Rosa, tudo legal. E você? Tudo ótimo. Vamos, então, ao Giro Semanal. Na segunda-feira, dia 4, divulgamos que o sindicato entrou com pedido de intervenção do Ministério Público do Trabalho, o MPT, contra a forma como a Petrobras está tratando a Covid-19. Os boletins que a empresa divulga sobre a doença revelaram que houve aumento vertiginoso na contaminação entre os petroleiros, porque medidas eficazes ainda não estão sendo aplicadas. No finalzinho de 2020, vejam só, a empresa alterou a rotina dos embarcados do aeroporto de Jacarepaguá para o aeroporto de Cabo Frio, alegando que seria para evitar aglomerações. Mas todos sabemos que Cabo Frio é uma das cidades mais movimentadas do estado durante as férias de verão, né, Roberto? E para piorar essa situação, o sindicato recebeu denúncias de que no pré-embarque, né, para as plataformas, os petroleiros ficam horas dentro do ônibus, sem poder sair da condução nem para almoçar. Indo almoçar somente mais tarde, né, depois das 18 horas. Eles têm lá 2 lanches, mas esse RH aí está parecendo mais recursos desumanos, né, Roberto? Rosa, assim, coisa que a gente vem martelando aqui parece que é sempre o mesmo programa, né? Falta muito diálogo, né, em relação à empresa com os trabalhadores, né? Acho que teriam coisas que poderiam ser resolvidas de maneira até bem simples, né? Se houvesse uma conversa prévia, pelo menos até, no mínimo, para a Petrobras, que aí no caso, justificar, né, as atitudes dela, né? Mas ela faz primeiro e pergunta depois. Essa situação aí do embarque foi muito complicado, porque eles mudaram o local, né, do aeroporto do Rio de Janeiro para Cabo Frio, ainda na véspera do Natal, né? Foi naquela época de Natal, tinha Ano Novo também, e é uma época que o pessoal já está com tudo esquematizado para passar com as suas famílias, né? E aí o pessoal ficou preocupado se realmente ia conseguir voo ou se ia conseguir chegar a tempo, né, de passar as festas com a família. E esse assunto que você tocou aí do almoço, o pessoal fica sem almoço, é outra situação assim, bizarra, né? Porque os relatos é que eles mudam, né, essas logísticas de voo. Então, às vezes, o cara faz o check-out no hotel antes do almoço, então ele não consegue comer, e aí fica enrolado essa questão de pegar o voo, e aí quando ele chega na plataforma, chega depois da hora do almoço, aí fala que na plataforma o restaurante fechou, como se assim, fechou, não pode abrir de novo para fazer comida, né? A alegação deles até da Petrobras é que eles não poderiam deixar a comida, né, assim, exposta. Isso aí eu concordo, mas eles podem fazer a comida depois do horário de almoço. Eu tenho uma lei que impede que o almoço seja feito após as 13 horas. Isso aí eu, pelo menos, não conheço. Então, assim, é uma situação que realmente falta muita empatia, né? Eu acho que ninguém gosta de ficar sem comer, né? Ninguém gosta. Então, acho que falta empatia, né, com as pessoas, de realmente entender que a situação é inaceitável, né? Deixar a pessoa... Eu, pelo menos, odeio passar fome assim à toa. Então, mais uma vez, né, a falta de diálogo da Petrobras gerando aí desgastes desnecessários entre os trabalhadores. Quer complementar, Antoni? Acho que o Roberto falou bem, só dizendo que, ainda que haja situações desiguais dentro da companhia, né, dentro da empresa, alguns setores têm um pouquinho mais de abertura para o diálogo em relação a outros, mas, na média, eu concordo plenamente com o que o Roberto apresentou, de que a abertura para o diálogo ela é quase zero. É muito mais uma imposição
né, do que propriamente qualquer grau de diálogo. Isso prejudica muito, porque, inclusive, sugestões, né, o sindicato ele não apenas cobra, não que fosse um problema se apenas cobrasse, mas o sindicato ele também apresenta propostas, né, sugestões de melhoria, tanto pensadas pela própria diretoria do sindicato, quanto trazidas a partir do diálogo com os trabalhadores. Então, a empresa seria muito importante, inclusive para a própria empresa, se ela aproveitasse melhor essas sugestões, né? E nas pouquíssimas vezes em que ela aproveita, ela raramente dá o crédito, o que também não é muito bom, né? Porque parece que é uma benesse da empresa, quando na verdade foi pensado pelo sindicato, foi pensado pelos trabalhadores em seu conjunto, pelo menos aqueles que estão participando desse debate, e não por uma hierarquia que, como disse o Roberto, na maioria das vezes impõe e não dialoga. Também no dia 4, divulgamos que após torrar bilhões no Grupo 7 Brasil, a Petrobras abriu mão da participação societária de 15% que tinha numa empresa holandesa controlada pelo grupo por apenas 7 euros, cerca de R$ 46 hoje. Um valor simbólico questionável para quem registrou na Petros, há 7 anos, um prejuízo de 1 bilhão e 700 milhões de reais por causa de investimentos nesse mesmo grupo, né, Roberto Santos? Mais uma dessas manobras aí que não tem nem... Como é que vai explicar isso daí? Eu não consigo. Acho que a sociedade tem que cobrar a explicação aí. Sim, abrir mão, né? Engraçado, né? Com questão do acordo coletivo, aí a Petrobras falou, não, austeridade, não sei o quê, e coisa e tal, e abre mão aí de certas coisas, né? Assim, são duas coisas, né? Essas negociações aí que são bem esquisitas, né? Esse que a gente gosta de falar, né? O jogo de cartas marcadas aí do mercado financeiro, onde nem empatando eles saem, né? Eles não jogam nem para empatar, é só vitória. E assim, o próprio assunto também que a gente vem martelando há um tempo, que é a própria dívida aí das patrocinadoras, né, com a Petros, né, que também a gente está cobrando isso há um tempo já e até agora nada. Antony? Bem, antes de mais nada, eu acho importante a gente entender que a 7 Brasil, independente da forma como ela foi construída, montada, as parcerias estabelecidas empresariais, tudo isso é questionável mesmo, tá? E acho que tem que ser visto com muita cautela. Mas tem um lado que não se pode esquecer também, que é um projeto geral de se fazer sondas no próprio Brasil, né? Isso é muito importante. Hoje, quando a Petrobras ela vai em águas profundas, claro que ela tem um conhecimento muito grande, é um diferencial da empresa, sim, inclusive até em aspectos tecnológicos, sim. Porém, em grande parte, a Petrobras também é dependente de empresas transnacionais estrangeiras, notadamente a Halliburton, a Schlumberger e outras. E para um projeto soberano, na questão da energia, seria muito importante que o Brasil, e no caso uma Petrobras que fosse, né, minimamente, pelo menos, soberana, tivesse sim essa preocupação. Então, de não ficar a questão das sondas, por exemplo, apenas com estrangeiros. Isso acho que é um projeto importante. A gente não pode também deixar e botar tudo no mesmo saco. Agora, até por isso, me parece bastante absurda a forma como a empresa se desfez. Claro que a 7 Brasil teve os problemas, teve todas as questões aí envolvidas, sem dúvida, mas se desfazer por essa quantia que é simbólica em vários sentidos, isso aí mostra bastante também, se desfazer da sua participação, né? Mostra muito também um desleixo que tem, e eu diria até mais do que um desleixo, né? Porque se fosse só um desleixo ainda estaria bom. Na verdade, é um projeto antinacional que está colocado de destruição do Brasil por meio da destruição também da principal ferramenta para um desenvolvimento minimamente autônomo do nosso país, que é a Petrobras, que é a joia da coroa ainda, né? Não sabemos até quando, mas ainda é a joia da coroa do patrimônio estatal / potencialmente público do nosso país, construído em grande medida pelo nosso povo, notadamente numa campanha, né? Devemos sempre lembrar isso. Apenas ela não foi criada por um empresário, ela não foi criada sequer
somente pelo Estado. Ela foi criada, sim, Getúlio Vargas assinando a lei, né, 2003, em 53, né, 3 de outubro de 53, lei 2004, mas é muito importante, foi a partir de uma campanha, a campanha O Petróleo é Nosso, uma campanha que durou vários anos, que mobilizou amplos setores da população brasileira. Então, isso é muito importante a gente não perder de vista, e nesse contexto, essa questão das sondas tem bastante importância. Bem, como não poderia ter sido diferente, essa semana publicamos várias informações sobre a vacina contra o coronavírus e as investidas contrárias do desgoverno Bolsonaro. No dia 4, falamos sobre a negociação absurda com a Índia feita pelos laboratórios particulares, visando o atendimento somente de uma pequena parcela de brasileiros, os ricos. No dia 6, comentamos a omissão do Ministério da Saúde e o pedido de impeachment do general ministro Pazuello, feito pela Associação Brasileira de Imprensa, baseado na Constituição Federal. No dia 7, registramos o sucesso da Coronavac do Butantan, principal fornecedor de vacinas do SUS, né, em parceria com a Sinovac da China. Mas destacamos aqui, né, entre essas notícias, a publicação na terça-feira, dia 5, quando o Sindipetra RJ lançou uma campanha em defesa do SUS pela vacina pública gratuita para todos e também de combate às informações falsas que visam levar os brasileiros a não se vacinarem contra a Covid-19. A situação causada por essas notícias erradas é tão grave que a Organização Mundial de Saúde batizou o momento de infodemia. Qual a vacina para essa doença, Roberto Santos? A vacina é conhecimento, né? Quer dizer, conhecimento, e eu acho que falta um pouco de vontade do... Não vou falar nem do Estado, né? Que o Estado está tomado aí por essa quadrilha, né? De milicianos. Mas até das próprias instituições, né? Que deixam essa coisa acontecer, né? Mudando um pouco de assunto, né? Mas sem sair das fake news, eu vi uma declaração do Bolsonaro assim que sobre as eleições americanas, né? Que você... Sabe, como é que o cara fala isso e fica tudo por isso mesmo, né? Falando que lá teve fraude mesmo. Todos os líderes mundiais, todo mundo tá falando que a eleição foi correta, só o Bolsonaro tá certo. Sabe, e fica por isso mesmo, entendeu? Então, passa também pela impunidade, né? Dessas pessoas mau caráter, né? Que o próprio Olavo de Carvalho, aí, um outro idiota, que fala um monte de bobagem, fala um monte de mentira e não acontece nada. Então, assim, primeiramente é o conhecimento, né? E a gente que assim, se depara, né, com alguma notícia falsa, com alguma propagação de notícia falsa, eu acho que a gente tem que se posicionar. Eu acho que não tem jeito. A gente falou a questão do racismo em alguns programas atrás, né? Que não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Eu acho que isso vale também para essa questão das notícias falsas, né? Eu estou em uns grupos, por exemplo, de Zap, que quando eu vejo alguma notícia falsa circulando ali, eu tenho que fazer o contraponto ali. Eu me ponho na obrigação de fazer o contraponto ali. É chato, é complicado. Eu tenho consciência que eu não vou mudar o mundo, mas eu tenho que fazer a minha parte, entendeu? Então, sabe, notícias falsas aí sobre a vacina, e no momento que é complicado, né? Porque quando a eficácia, até a gente falou da vacina aí do Butantan, que a eficácia gira em torno de 70%, 78%, quando existe uma eficácia assim de vacina, é importante que o maior número da população se vacine, né? Para justamente garantir isso que seria a imunidade de rebanho, né? Que é um outro conceito que foi distorcido aí nesses últimos dias, né? Mas com essa campanha falsa aí contra as vacinas, a coisa se complica, né? Então, acho que é papel aqui de cada um de nós ser militante, fazer campanha para a vacina, para a gente poder se proteger, né? Antonino. Bem, Rosa, primeiro, vamos lá, essa questão das vacinas, né, contra o coronavírus, eu vou até citar aqui, um portal do qual faço parte, o Portal Autônomo de Ciências, PAC, tem duas companheiros que têm feito uma série de textos, de publicações sobre justamente essa questão da vacina, tá? Das vacinas, passando desde os questionamentos à ciência que têm sido feitos, também questionamentos à lógica
de uma ciência como se ela fosse neutra também, por outro lado, né? Então, assim, é uma crítica tanto ao negacionismo à ciência, quanto a uma tecnocracia, né? Colocando a ciência num pedestal completo, como se fosse algo neutro. E também as questões geopolíticas aí envolvidas, né? Então, não é algo tão simples quanto eventualmente pode parecer, e quando está a situação totalmente polarizada, né? Assim, antivacina, ou então vacina qualquer coisa, então, assim, acho que turva muito o lago no qual a gente pode ver as coisas. Mas, ainda assim, eu acho muito importante, sim, que tenha vacina, né? Acho que o Brasil, né? O Brasil, ele tem, por exemplo, a Fiocruz está aí, é uma instituição muito importante. Teria condições um país como o Brasil tranquilamente de fornecer, sem precisar de importar, né? Fornecer a sua própria vacina, desenvolver e fornecer à sua população de modo gratuito, sem fura-fila, como o pessoal do partido dito novo, por exemplo, os ultraliberais, os bolsonaristas de sapatênis querem fazer, né? E outros que não querem oferecer, enfim, só para os ricos, ou primeiro para os ricos, tem o fura-fila, enfim. Não, tem que ser valorizar o SUS, valorizar a saúde pública. Agora, lembrando que isso tem a ver, né, pelo menos na nossa avaliação, tem a ver com a chamada necropolítica, né? Uma política que tem como pauta, como objetivo mesmo, matar. Então, se desfazer de uma parte da população, isso, especialmente de determinados países que até um tempo atrás eram chamados de países do terceiro mundo, né? E eu acho que, embora essa expressão ela possa não resolver toda a explicação, ela faz falta hoje em dia, eu acho que faz falta. Eu mesmo participei, fui foi uma honra para mim ter participado da revista Cadernos do Terceiro Mundo, uma revista que me ajudou a me formar e ajudou a formar muita gente também. Então, uma revista que faz falta. Eu rendo aqui homenagem à Beatriz Bício, que era diretora da revista, que é uma jornalista que eu admiro muito. Então, acho que faz falta essa expressão. E, nesse contexto, eu acho que tem interesses transnacionais, sim, de diminuição da população de países que, então, eram chamados de terceiro mundo, dentre eles o Brasil. Existem interesses. E acho que é importante, o nosso sindicato está numa campanha que a vacina esteja para todos e o quanto antes, que não tenha fura-fila, etc. e tal. E aí, óbvio, tem qual vacina, quais vacinas, isso é todo um debate, não vai dar para a gente esgotar aqui, eventualmente a gente pode voltar a isso, e aí eu vou até sugerir depois que a gente convide pessoas que estão estudando realmente mais a fundo esse tema, que eu acho que vão nos ajudar bastante nessa reflexão sobre esse ponto aí. Muito se fala, porque o Bolsonaro ele é de extrema direita, então por isso o Brasil está atrasado na vacina. Isso é apenas uma parte da explicação, porque até tem um texto que vem circulando aí nos zaps, na internet em modo geral, que eu achei bem interessante, que fala o seguinte: bem, se for esse o critério, bem, os Estados Unidos, era o Trump, né? Tudo bem que agora tem outro, mas quem também não é, também, Estados Unidos, a noção de democracia lá é bem diferente, né? Democracia da CIA mesmo, enfim. Então, está colocando países como a Hungria, que tem o Orbán, que é por muitos visto também como um cara de extrema-direita, a Polônia, idem, enfim, diversos países desse estilo estão vacinando. A Arábia Saudita está vacinando, né? A Arábia Saudita, que não se pode dizer que o Mohammed bin Salman é um cara especialmente democrático, né? Então, isso seria apenas uma parte da explicação. Uma outra situação que eu achei, por isso eu ressaltei a necropolítica, acho que tem muito a ver com isso mesmo, porque não é só uma questão, o cara de extrema direita ou não, isso aí vai além, muito além, né? Na quarta-feira, dia 6, informamos o resultado do processo impetrado pela Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP, na Justiça do Trabalho, né? A Justiça manteve a cobrança da Assistência Multidisciplinar de Saúde, a AMS, em contra-cheque.
Há meses, a Petrobras tenta implementar a cobrança por boleto, né, Roberto? Medida que já faz parte aí do roteiro da privatização da AMS, não? Acho que além da questão da privatização, né, eu acho que não é nem tanto isso. É também, mas eu acho que é maldade mesmo isso daí, essa cobrança por boleto, né? Justamente fazer de um jeito para o cara ficar inadimplente, o cara deixar, ainda mais na pandemia, né? Ainda mais durante a pandemia, isso daí é uma falta de empatia danada. Mas, porque tem, né? Se eu não me engano, se o cara ficar 3 meses sem pagar, o cara sai do plano, né? Então, se for cobrado em folha, não tem como acontecer isso, né? Então, os caras estão forçando a barra para cobrar por boleto e a gente vai continuar do outro lado. É aquilo, né? A ferramenta jurídica ela é muito importante, a gente aqui não vai deixar de utilizar dessa ferramenta e da melhor forma possível, né? Assim, até fazer um elogio aos juristas do Inspetor RJ que realmente tem arrebentado aí nesses últimos tempos aí. Mas lembrando que a luta não é só jurídica, né, galera? Eu acho que tem a parte jurídica, é importante, mas a galera também tem que começar a se mobilizar, começar a se incomodar com isso. Antony? A privatização da AMS, ela é um projeto que já data de um bom tempo, perpassando diversos governos, assim como perpassa diversos governos a privatização da Petrobras, né, do sistema Petrobras. Claro, há diferenças de ritmos e de formas entre os governos e até de projeto mais geral, sim, mas todos eles estiveram com essa agenda de fundo privatista, de um modo ou de outro. E hoje a coisa está extremamente acelerada, extremamente acelerada. E nesse contexto faz parte a privatização da AMS. A privatização da AMS, se a gente for pegar a BR, a Petrobras Distribuidora, que foi privatizada, né, e que eu costumo dizer que a privatização da BR é o trailer da privatização da Petrobras, ou seja, o que vai acontecer com os petroleiros da Petrobras, da Transpetro, da PBG, da PBio, etc., é o que está acontecendo com os trabalhadores da BR, né? É um trailer sombrio, é um trailer no qual muita gente está adoecida, muita gente mesmo está adoecida, muita gente teve que sair da BR, ou porque era uma pressão gigantesca para ser demitido, e aí a pessoa resolveu, por conta disso, entrar num PDV e tentar a vida de outra forma, né? Ou porque literalmente foi demitido pura e simplesmente, e isso vem continuando. Então, por que eu estou citando isso? Porque o plano de saúde que era da BR também era AMS, e ele já foi trocado por Bradesco, tá? Então, não nos iludamos. É isso que os que hoje dominam a Petrobras, a hierarquia privatista, quer fazer com a AMS da Petrobras também. Petrobras / Transpetro, etc. Tá? É isso. Então, olhemos para esse trailer, vejamos esse trailer e lutemos concretamente para não deixar isso acontecer. Aí, como o Roberto falou, tanto no âmbito da luta jurídica, mas o jurídico ele nunca é a principal luta, ele é uma luta importante para tentar atrasar, para tentar alguma vitória aqui, uma conquista ali, mas a luta, isso dito por muitos advogados, inclusive, tá? A luta que realmente pode fazer a diferença é a mobilização dos trabalhadores. Então fica aqui esse convite à reflexão. Na quarta-feira, dia 6, divulgamos a campanha Janeiro Branco, que foi criada em 2014 por um grupo de psicólogos de Uberlândia, em Minas Gerais, e traz um dos assuntos mais importantes em saúde hoje, que são os males mentais. O Brasil registra dados alarmantes. É o primeiro em prevalência de ansiedade e em número de depressivos só perde para os Estados Unidos. Antony. Então vamos lá, estava até falando um pouco sobre isso em relação à BR, né, a partir desse gancho. E assim, primeiro, lembrando o seguinte, o Brasil que já foi, né, mundialmente conhecido como um país feliz, né? Claro que havia muito mito em torno disso, né? Notadamente por conta de um país que tem a violência social como um elemento desde o seu nascimento, né? O Brasil, como dizia o Celso Furtado, foi criado primeiro como uma empresa colonial e depois como uma nação,
né? Mas, de qualquer modo, era visto, e embora como um certo mito, mas também com um fundo de verdade, como um país feliz, né? Muitos falavam isso. E o que acontece hoje? O Brasil não é mais visto como um país feliz por muita gente, inclusive há pesquisas nesse sentido, um país que se tornou, em grande medida, triste. Isso se deve a diversos fatores, a meu ver, alguns deles são mundiais, não dizem respeito apenas ao Brasil, mas muitos deles são relacionados às formas como as políticas são implementadas aqui no nosso país. Tanto políticas mundiais, que, como tem na interface com aqui conosco, como isso acontece, como que é implementado aqui, né? Quanto, e aí o liberalismo, por exemplo, o liberalismo econômico como único caminho, né, colocado, e todo o resto é um absurdo na visão do liberalismo, e que tem aumentado escandalosamente as desigualdades sociais, um dos motivos, a meu ver, disso. E tem também, obviamente, as políticas mais locais, que também vão piorando, né, acentuando esses problemas. Aí, chegando aqui para a Petrobras, isso se expressa também, né, como, por exemplo, o assédio moral e outras violências psicológicas que são utilizadas pela hierarquia como ferramenta de gestão, né? A gente vem tentando demonstrar isso ao longo do tempo, e diversos casos chegam no sindicato, ou mesmo antes de chegar no sindicato, nós já tomamos conhecimento, alguns de nós que estamos na diretoria passamos por isso, inclusive, e aí, mais uma vez, não é uma novidade, tá? Porque muitas vezes quer se dizer, não, agora. Não é agora apenas, agora tem se acentuado, mas isso já vem de bastante tempo e vem se acentuando. E aí, a privatização é um dos gatilhos muito fortes disso, por diversos motivos. Um dos motivos é o seguinte: a pressão gigantesca que é colocada sobre a pessoa, especialmente as pessoas que são críticas concretamente, porque tem o crítico de botequim, o crítico de café parisiense, né? Esse aí eu não estou falando, embora também resvale para essas pessoas, mas em menor grau. Agora, para aqueles que são críticos concretamente, aí o peso do privatismo, inclusive em termos de perseguição mais direta, é muito grande. E mesmo quando não há uma perseguição mais direta, individualizada na pessoa, ainda assim, o clima, o ambiente pesado que está colocado, muito transtorno traz. E eu quero ressaltar que a quantidade de pessoas, né, que estão afastadas no sistema Petrobras por questões ligadas à saúde mental é bastante significativo. E pesquisas da própria empresa, né, estatísticas, inclusive, da própria empresa, eu não tenho elas atualizadas, mas até pouco tempo atrás, elas significavam, essas questões ligadas à saúde mental, a segunda maior causa de afastamento no sistema Petrobras. Ora, vejamos só, é um sistema, né, uma empresa, um conglomerado de empresas que trabalha com materiais inflamáveis, explosivos, com benzeno, que é cancerígeno, enfim. Então, a segunda maior causa de afastamento de trabalhadores é questões ligadas à saúde mental. Isso não é pouca coisa. É bem verdade que mundialmente e no conjunto das áreas há uma tendência também nessa linha, mas se a gente pegar a Petrobras, isso foi vertiginoso, o serviço social, médico, psicológico da empresa certamente recebe muitos empregados em situação dificílima por esse aspecto, de pressões diversas. E aí a gente pega, por exemplo, só para citar um pequeno exemplo, o My Analytics, né, que é da Microsoft, se não me engano, e que está sendo utilizado pela hierarquia agora para monitorar a forma de trabalho, o tempo, né, e a forma de trabalho das pessoas dentro da empresa. Em última instância, primeiro que a gente não sabe exatamente como que a empresa vai utilizar isso, a gente não sabe uma série de questões que seriam muito importantes, a gente tem uma noção
pelo menos uma noção. A meu ver, não se deveria nem utilizar, mas no mínimo uma noção. Agora, o que parece, né, sobressair aí é que a utilização dessa ferramenta, mais uma vez na lógica tecnocrática, é de que só existe uma forma correta de você organizar o seu tempo, de você se organizar, de você organizar o trabalho. Isso é um grande problema. A gente pega, por exemplo, o CENPES, que é um centro de pesquisas, e a ideia que se tem hoje é de que aquilo deve ser algo asséptico, né? E assim, a própria arquitetura, que cada vez mais vai tomando conta da empresa, ela vai nessa lógica. Isso, a meu ver, é um grande problema, uma grande opressão simbólica colocada, muito forte, e que todos aqueles, em última instância é isso, todos aqueles que não se encaixam num padrão que está pré-determinado pelo liberalismo privatista, todos esses são extremamente pressionados para serem, em última instância, esmagados e pedirem para sair, esmagados e serem demitidos mesmo, cometerem erros, e aí a chamada meritocracia e a política em torno disso, mais uma vez com mitos de neutralidades, etc., tudo isso envolvido, também arrebenta o tecido social interno, né? Tudo isso vai colocando. Então, é gravíssimo o cenário que a gente encontra na empresa, gravíssimo mesmo. E aí eu quero também dizer o seguinte, lembrar que, por exemplo, teve na França um caso que é emblemático, é o da France Télécom. France Télécom, que era a empresa de telecomunicações que foi privatizada e que virou, hoje existe ainda, a chamada Orange, né? Muito bem. Essa empresa tem um processo judicial que é de extrema importância para o mundo, inclusive, eu diria, que é a partir de suicídios de trabalhadores da France Télécom no contexto da sua reestruturação, né, a palavra que muitas vezes os tecnocratas utilizam, para a reestruturação privatista da France Télécom. E muitos desses casos que aconteceram de pessoas que acabaram se matando, uma parte dessas pessoas deixou cartas nas quais elas abordaram a situação da empresa como motivador da tomada de decisão última, né, de se retirar a vida. E relacionando, portanto, essa decisão com o que estava acontecendo com elas dentro da empresa. Isso é muito, muito importante. E eu quero citar aqui também, bem rapidamente, um livro que foi feito por um francês também, Chapoutot, no ano passado, 2020, que é um livro que fala o seguinte: livres para obedecer, né? Fazendo uma tradução aqui, livres para obedecer. A administração, né, com o nome management do inglês, né, do nazismo à RFA, a Alemanha Ocidental, portanto, né? E aí o que ele fala, né? Ele vai dizendo o seguinte: se não foram em si os nazistas que inventaram essa forma de administração, é bem verdade, não foram eles por si próprios, até em grande medida já existia antes, notadamente pelos Estados Unidos, né? Que inclusive inspirou muitos nazistas, tá? Um capítulo à parte aí que a gente poderia em outro momento aprofundar, mas os Estados Unidos influenciaram muito, inspiraram muitos nazistas. Então, se já existia antes, mas esse método ele foi aplicado demais e aprimorado na visão tecnocrática, né? Pela ditadura nazista. E isso se aplica, por exemplo, na administração dos campos de concentração e dos campos de extermínio. Então, tem todas aquelas planilhas, muitas vezes as pessoas falam do pessoal da SS, né, que efetivamente executava as pessoas. Sim, é um gravíssimo problema, sem dúvida nenhuma, mas não podemos esquecer de todo aquele aparato burocrático que, se não apertou o gatilho diretamente, também apertou um outro gatilho muito importante, muito violento, que foi o gatilho com as planilhas, com os programas, inclusive a IBM também participou, entre outras, várias outras empresas, tanto alemães mesmo quanto, por exemplo, estadunidenses, e permitiram que fosse feito aquele extermínio em escala industrial, em escala e lógica industrial. E aí, o que teve um, eu quero citar aqui bem rapidamente, ainda no contexto desse livro, um
graduado nazista que participou desse esforço aí de administração, que era o Reinhard Hohn, e esse cara, ele foi poupado, veja só, a meu ver, não por acaso, ele foi poupado no pós-guerra daquele tribunal de Nuremberg e coisas afins. E aí ele, continuando nazista, etc., ele foi, em 1956, se tornou diretor de uma grande universidade alemã, da RFA, que era para a grande administração, né, para estudos de administração. E foi aí que ele aplicou, né, ensinou as técnicas, né, toda a forma de organização administrativa que o nazismo estava utilizando, já também inspirado também no que os Estados Unidos já tinham colocado desde antes, para a reconstrução da Alemanha. Então, e tudo isso até hoje, e é o que é aplicado na Petrobras, eu finalizo com isso, é o que é aplicado na Petrobras cada vez mais, essa lógica de fundo, em última instância, é uma lógica que tem aspectos nazistas envolvidos. Então, assim, acho que isso ajuda a explicar um pouco o porquê de tanta gente estar se sentindo tão mal dentro da empresa. Inclusive, várias pessoas que saíram da empresa em PDVs, pessoas que relativamente jovens de idade, com relativamente pouco tempo na empresa, que saíram e que quando você pergunta a elas, por que você saiu? É quase invariável parte da resposta ser: eu não aguentava mais aquilo ali. O que está ali é abominável, eu não para minha saúde mental, eu precisei sair. Isso é uma fala recorrente. Então, é algo muito preocupante e que está diretamente ligado ao privatismo. Não tem nem o que acrescentar, o Antônio falou muito bem, mas só queria colocar mais um detalhe, né? Uma empresa que tinha tudo para ser ótima para os trabalhadores, né? Que a Petrobras tinha tudo para ser ótima, só que ela parece que faz de tudo para piorar a vida dos trabalhadores. Na quinta-feira, dia 7, comparamos o descaso da hierarquia bolsonarista com a vida dos brasileiros. Ao mesmo tempo que não se preocupa em poupar os petroleiros que estão em serviços essenciais da Covid-19 na Petrobras, seguem aumentando sistematicamente o preço do gás, que atinge em cheio a população mais vulnerável e os desempregados nesse momento de pandemia. Roberto Castelo Branco anda de braços dados com Paulo Guedes nessa economia liberal que em nada atende aos trabalhadores, né, Roberto? Não, é engraçado, eu tava ouvindo um podcast hoje, até mandei para você, Rosa, Medo Delírio, vou até fazer a propaganda deles aí, né? Porque assim, os caras são ultraliberal, né, coisa e tal, aí a demanda por seringa, tô nem falando que eu acho isso não, tá? Mas é isso, a demanda por seringa aumenta, o preço da seringa aumenta e os caras estão reclamando. Então, assim, eles não têm coerência no pensamento deles, né? Não estou falando que isso daqui é certo não, tá? Eu acho que é errado até, mas falta muita coerência, né? Um pensamento totalmente... falta coerência em tudo neles, né? Se eu ficar aqui listando, às vezes que eles foram... que eles não tiveram coerência, o programa aqui vai ter 3 horas, né? Mas isso daí passa muito também pela própria questão que a gente falou, né? Da empatia, o Antônio falou da necropolítica, né? O Bolsonaro falou, né? Que a especialidade dele é matar, né? Mais ou menos, né? Que lembrar daquele caso que ele foi assaltado, roubaram a moto dele, roubaram a pistola dele e ainda deram um tapa na cara dele, né? Então, eu acho que o treinamento dele talvez não tenha sido tão bom assim, né? Ele tem essa fama de machão, né? De atleta, não sei o quê, e sofreu esse revés aí. Mas é isso, né? É um governo que não se preocupa em nada com a população. Os caras são as piores pessoas, né, que a gente poderia escolher para governar o país num momento desse de pandemia, né? Acho que me arrisco a dizer que é o pior governo da história toda do Brasil, e eu acho que o Bolsonaro é o pior governante. Acho que ele só está disputando com aquele cara lá na Bielorrússia, lá, aquele outro doido lá que falou para combater a Covid com sauna e vodka. Mas o Bolsonaro tá pau a pau com esse cara aí também. Esqueci o nome dele agora, se eu lembrar eu falo. Bem, 2 comentários bem rápidos. Primeiro, esse cara aí, se for quem você está falando, se for da Bielorrússia, é o Lukashenko,
Eu tenho uma visão um pouco diferente sobre a situação dele, independente, não que eu concorde propriamente com ele, mas acho que tem uma guerra híbrida que é feita lá também, em parte, que visa atingir a Rússia dentro de uma questão geopolítica mesmo. Mas isso é um outro debate. E tem uma questão aí também envolvida que específica. Você falou o Bolsonaro, que realmente ele vive falando do seu suposto histórico de atleta, né? Mas eu digo o seguinte, se o Bolsonaro aparecer no aterro do Flamengo para jogar um futebol lá, ele vai ser humilhado no jogo, porque o que se viu dele em campo realmente é um esculacho. Bem lembrado, Antony, bem lembrado. Não consegue nem ficar em pé. Então, assim, que histórico de atleta é esse que o cara não consegue nem ficar em pé direito, que tem que ter alguém para deixar ele fazer gol. Lá ele ia tomar ovinho, balão, drible da vaca, ia ser esculachado lá na terra tranquilamente, ia ser humilhado no futebol. Então, assim, e o padrão dele para esporte, em última instância, é o padrão dele para quase todo o resto, né? Porque ele mesmo não sabe de muita coisa e falava, né? Não, de economia eu não sei mesmo, fala aqui meu posto Ipiranga, e tal, não sei o quê. E, no fundo, o que ele sabe, e nisso ele é bom, é em criar factoides, em criar fake news, e acho até que as pessoas caem demais nisso e ficam comentando demais isso, em vez de ir no cerne dos problemas. Não que não se possa e não se deva até certo ponto comentar, mas eu acho que falta muitas vezes deixar um pouquinho isso de lado e ir no cerne do que é os ataques do que ele faz, né? Mas, enfim, só para comentar bem rapidamente. Vamos, então, à agenda da semana. Na quinta-feira, dia 14, às 5h30 da tarde, vai ter Assembleia Geral Online. Antony? Essa Assembleia, ela é específica para buscar uma prorrogação do atual mandato da diretoria. Isso em função de a eleição para a diretoria do sindicato estar judicializada e não termos ainda a decisão judicial. Logo, para não deixarmos que o instrumento sindicato fique numa situação, nós precisamos ter uma prorrogação para ter um conforto mínimo do ponto de vista legal e poder continuar a luta. Então, nesse dia aí é importante uma assembleia somente para sindicalizados, associados, portanto, ao sindicato, e que vai tratar exclusivamente desse ponto, prorrogação do mandato até 31 de maio, até 31 de maio. Se a decisão judicial sobre o pleito para a diretoria do sindicato surgir antes, se tudo for resolvido antes, a eleição em si terminar antes, aí, obviamente, a posse pode até se dar antes desse prazo que a gente está colocando. Mas esse prazo é para, caso nada se resolva antes, suficientemente, então, pelo menos, estaria garantido aí a continuação do mandato. Na quinta-feira, dia 14, ao meio-dia, não perca a live do sindicato sobre a campanha em defesa do SUS e da vacina contra a Covid-19 para todos. Transmissão simultânea pelo Facebook e YouTube. Chegamos, então, ao final do nosso programa de hoje, dessa semana. Eu vou pedir, então, para os diretores se despedirem rapidamente de vocês. Antony Devine. Bem, pessoal, acho que é importante a gente nunca perder de vista que é o coletivo que vai fazer a diferença. Então, vamos participar das lutas, e participar significa não necessariamente fazer exatamente o que uma diretoria propõe, mas ajudar a encontrar rumos. Isso é muito importante. Estamos todos nesse barco, em algum grau, em maior e menor grau, e precisamos lutar contra a privatização da Petrobras. Roberto Santos. Só complementando um pouco o Antony, né? A gente já recebeu umas notícias agradáveis em relação à TBG, né? A questão da privatização da TBG. A PBio também, desde o ano passado, aí na reta também para ser privatizada. A Transpetro, a empresa que eu sou funcionário da Transpetro, também está nessa reta aí de privatização. Os caras já deram um recado, entendeu? Eu acho que a gente tem que entender e, de fato, se mobilizar, porque não vai ter luta jurídica que vai salvar a gente. Vai ter que ter mobilização, vai ter que ter greve. Isso, na minha opinião. Vai ter que ter greve, vai ter que ter uma greve forte para a gente tentar barrar essas privatizações. E estender até, né, a questão da SEDAI aqui no Rio, que a gente vem falando, né, no Giro Semanal. Tinha uma campanha aí da Rede Globo todo dia martelando a SEDAI, e que culminou aí, né, nesses processos aí de privatização da SEDAI que a gente está vendo.
e que a gente tem que se mobilizar também. Essa luta é de todos. A SEDAI não é só para o cara da SEDAI, o pessoal do Sindiágua lá fazer greve, não. É o petroleiro aqui também fazer greve para não privatizar a SEDAI. Questão dos Correios, que vem sendo massacrado aí, isso já há anos, né? Os Correios sendo massacrados aí, assim. O pessoal vai preparando o terreno para a privatização, né? Que aí, quando vai privatizar, já tem toda uma narrativa construída de que essas empresas realmente não servem para nada, né? São ineficientes, um monte de mentira. Então, reforçando aí o chamado do Antony, 2021 vai ser de luta, e se a gente não lutar, infelizmente vai ser de perda. Então, vamos à luta. E só como último recado, pedir para o pessoal, sempre estou falando isso, pessoal, compartilhar o programa, dar o retorno para a gente, se está gostando, se não está gostando. Agora, a nossa Rádio Petroleira também está com uma programação nova lá no site do sindicato. O pessoal entra lá, a Rádio Petroleira, tá uma programação bacana. A Rosa aí tocando aí de maneira brilhante aí a programação aí. Tá vindo coisa nova aí, galera. Fiquem ligados. Bom, chegamos ao final do nosso programa. Eu agradeço a audiência, agradeço a presença aqui dos dois diretores, Antony Devalle e Roberto Santos. Peço que compartilhem. O link fica disponível também, né, o programa postado no site do sindicato, é www.sindipetro.org.br, onde vocês também podem ficar sabendo mais aí sobre as notícias que nós falamos aqui hoje. Então, me despeço de vocês. Muito obrigada. Um abraço a todos e até o próximo. Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros, você acompanha aqui no Giro Semanal do Sindipetro RJ, uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe.